Tem aplicativo para beber água, para fazer exercício no avião, para detectar quedas de idosos, para levantar a suspeita para Parkinson, para ajudar no tratamento de câncer de pulmão. E ainda temos todos esses aplicativos já usados, do WhatsApp ao Facebook, que podem ser adaptados para contribuir para a saúde. A questão que fica para a gente é como a gente sabe quais são confiáveis e quais não são. Como escolher os apps de saúde que vão fazer sentido para você e não para o seu amigo. É isso que a gente vai discutir nesse episódio do Detetives da Saúde, que é o podcast da Revista Saúde da Editora Abril. A gente aqui, todo episódio, acaba com mitos, discute confusões e resolve assuntos ligados à saúde para você. Eu sou Telro Prestes, sou editor da Revista Saúde e ao meu lado está o André Biernat, um repórter da revista que é ultra conectado. Tudo bem, André? Fala, Theo, tudo bom? Tudo bem. O André, para quem não conhece, eu convido vocês para seguirem o perfil Repórter Saúde, onde ele coloca muitas das aventuras dele nessa área da saúde e jornalismo. Bom, e o protagonista aqui é o Marcelo Félix. Marcelo é formado em Física e depois em Medicina. Atualmente ele está envolvido na área de inovação médica do Hospital Israelita Albert Einstein e também atua na Eretz.bio, que é uma incubadora de startups com foco em saúde do próprio Einstein. Tudo bem, Marcelo? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem, Theo? Tudo ótimo. Tudo bom, André? Tudo bom? Bom, então vamos começar aqui, né, gente? Primeiro, Marcelo, dá pra gente colocar o celular no modo saúde, então? É possível? É possível, sim. Legal. E bom, o Marcelo, não sei se vocês, eu vou até repetir, ele é formado em Física e depois em Medicina. Marcelo, foi isso que fez você entrar nesse mundo de aplicativos de transformação digital? Até hoje eu penso que talvez seja isso mesmo, né? Então, eu costumo dizer que eu fiz Física no século passado, né? Já tenho uma certa idade, né? E na Física eu mudei para Medicina e no final, coisas do destino, né? Acabei depois de uns 10 anos praticando Medicina, voltando a fazer tecnologia e aos poucos entrando nessa área de tecnologia voltada à saúde, né? Eu acho que no fundo a gente volta às essências, né? E eu acho que está totalmente relacionado com essa minha formação de exatas, né? Maravilha. Bom, gente, então vamos direto para a primeira parte aqui do podcast, onde a gente vai falar do celular na prevenção de doenças. Bom, gente, vocês devem ter visto por aí que tem aplicativo fitness, aplicativo que fala de alimentação saudável, aplicativo que inclusive que serve para dormir bem, entre aspas. Temos as famosas calculadoras que medem índice de massa corporal, risco cardiovascular. Agora, o que é confiável e o que não é confiável, Marcelo? Pois é, boa pergunta, Theo. Então, essa onda de aplicativo, né, a gente costuma falar mais que o que revolucionou não foi o aplicativo, foi o device, né? Na verdade, o mobile e o fato dele estar muito na mão das pessoas, né? O fato dele estar na mão das pessoas traz uma série de informações e não só do comportamento, mas até informações biométricas, né? Então, assim, a revolução começou com isso, né? E acho que todos viveram, né? Isso daí acho que já faz mais ou menos quase 10 anos que a gente está com essa onda de aplicativos, e a saúde começou inicialmente a disparar os aplicativos relacionados à saúde, né? E no começo eles eram muito simples, como você falou muito bem, eram calculadoras, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer os aplicativos, o que a gente ia colocar ali, né? Porque os devices não captavam muito a biometria, não tinha muito o que fazer, né? Então a gente começou desenvolvendo aplicativos que respondiam perguntas simples para os pacientes, né? Índice de massa corpórea, era uma coisa muito simples, índice de massa corpórea relacionado a peso, existiam alguns cálculos de riscos, mas eram simples. Enquanto estava por aí, estava tudo ok, né? Porque as coisas, assim, eram mais simples. Mas aí já começaram a aparecer os aplicativos mais avançados, né? Que se prestavam a resolver problemas mais complexos, né? Como você falou, né? Se o aplicativo estava junto com a pessoa, os desenvolvedores começaram a soltar a mente e pensar, não, provavelmente a gente consegue resolver tudo, né? E aí começaram a surgir aplicativos que conseguiam, você focalizava na sua face, ele media sua pressão arterial, ele media seu nível de oxigenação sanguínea em relação à face. Começaram a surgir aplicativos para pessoas que já tinham doenças, né? Que aplicativos, como você disse, do Parkinson. A pessoa já tendo doença, o fato do celular estar sempre na mão era uma coisa que podia ajudar na prevenção da gravidade dessa doença, né? E aí foi. Isso do lado mais médico, vamos dizer, né? Sem falar de todo esse outro canal, né? Essa outra vertente de tecnologia que é associada a fitness e bem-estar, né? Esse, então, começou rapidamente, né? A gente conhece muitos
aqueles que são relacionados à nutrição, né? Eu gosto de sempre falar do MyFitnessPal, que é um incrível aí, que eu já perdi alguns quilos com ele, né? E todos têm relação muito, não só com a tecnologia, mas com você entrar no hábito e no comportamento das pessoas, né? Eu costumava até, falei algumas vezes, fiz até um texto sobre, chamava Hackeando a Saúde. E esses aplicativos que começaram a sair, desde os primeiros, eles vinham nessa pegada de você hackear, ou seja, de você ir contra todo esse problema de comportamento humano que a gente não se adequa e não tem uma noção de gravidade das coisas e de benefício a longo prazo. Então, esses de bem-estar, que a gente conhece bem, que são, por exemplo, os de meditação, eu cito bem o Calm, né? Não sei se vocês conhecem, o Calm é um aplicativo que é uma das startups mais investidas nessa área. Olha. E é um que realmente tem um impacto, foi muito investido. O outro que chama o Headspace, que é o concorrente desse. Então, esses primeiros que lançaram, eles entravam justamente nessa tentativa de você promover o bem-estar por colocar um hábito novo, e esse hábito de mindfulness, de meditação. Esses que foram surgindo em seguida, que são os aplicativos relacionados a comportamento, por exemplo, os de nutrição, também são muito interessantes, perda de peso e tal, e a base de todos é sempre a mesma. Não é que eles trazem uma tecnologia completamente revolucionária, agora que essas tecnologias estão aparecendo, mas a base é sempre a mesma. Se eu tenho essa opção de colocar um aplicativo, eu estou engajado em fazer alguma coisa. E se ele me der uma forcinha, ele me ajuda bem, né? Então, motivação, assim, o segredo. É motivação, na verdade é motivação. E até uma coisa interessante, porque o aplicativo, o uso de um aplicativo, seja ele, a gente pode depois falar as categorias que existem de saúde, os que são mais envolvidos, que envolvem serviço, mas assim, o uso de aplicativo está muito relacionado ao seu tipo, né? Ao seu tipo de comportamento, ao seu biotipo, né? Não sei, vocês costumam, né? Acho que já falaram sobre isso, mas tem aplicativos que recentemente a gente viu notícias de aplicativo para dormir, né? Pois é. Acho que você que estavam comentando outro dia que aplicativos para dormir que na verdade deixa o cara tão ansioso no uso do aplicativo que ele não dorme, né? Pois é. Esse inclusive foi alvo de uma pesquisa, né, Marcelo? Eles viram, claro que assim como pesquisa, isso exige replicação, outros trabalhos, mas teve um estudo que foi publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine que trouxe que algumas pessoas que usam desde pulseiras até aplicativos para rastreamento do sono, quando elas começavam a usá-las, tinha um momento que elas começavam a dormir pior. Então era como que se o aplicativo estava, de alguma forma, instigando a ansiedade delas ali. Né? Exatamente. Então esse aplicativo, por exemplo, esses todos para dormir, que chamam Sleep alguma coisa, vocês podem procurar, tem até nativo, eles têm um problema, né? Você tem que pôr ele debaixo, se você não usa um gadget, você tem que pôr ele debaixo do travesseiro, né? Não sei se vocês sabem, né? E aí, às vezes tem o WhatsApp ligado, aquelas coisas, não, põe no silencioso, mas ele vibra, pô, aí tá instalado o caos, né? Isso quando não brilha ainda. Quando não brilha, né? Depois do travesseiro. E esses aplicativos são interessantes, que como eu falei, o celular tá na mão da gente, ele sente o que a gente chama de... um perfil biométrico da gente mesmo, né? Eles chamam é como se fosse é como se fosse um genoma de comportamento da pessoa, né? E aí, o que acontece? Quando você dorme, só pelo tremer do corpo, ele sabe exatamente qual fase do sono você tá, em função do ciclo. E isso é a base de funcionamento desse aplicativo. Mas uma coisa que você me falou dessa questão é assim, como confiar no aplicativo, né? Então, assim, quando eles eram simples, assim, era muito mais tranquilo de confiar. Agora que existem propostas malucas, né? E a gente vê que, às vezes, totalmente desvinculada de um conhecimento médico e científico e mais vinculada a um desejo de desenvolver uma empresa, por exemplo, as coisas complicadas acontecem. Eu cito o exemplo de um aplicativo para detecção precoce de crise epilética. Nossa. Chegou lá para nós, né? Uma coisa, né? Nossa, a gente consegue detectar com até 1 hora uma crise epilética. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Vem para cá, vamos chamar o especialista. Chamamos o maior especialista ali dessa área de epilepsia. Nossa, quando eu conversei com o cara falou, meu Deus, esse é o santo graal da epilepsia. Se a pessoa conseguiu isso, eu quero ver. Entendi. Então, quando a gente colocou essa pessoa e vamos conversar, ninguém apareceu para conversar com a gente, né? Então, assim, alguns, por exemplo, que são mais arrojados, como esse, que se prestam a fazer coisas complicadas, como prever uma crise epilética, por exemplo, esse daí a gente tem que olhar com bastante desconfiança antes. Outros, por exemplo, que falam, eu consigo prever uma crise de asma. Assim, só com o aplicativo a gente entende que é difícil prever uma crise de asma pelo comportamento de movimento do corpo. Então, tem que ter um gadget, alguma coisa associada, geralmente, ao device. Então, prestar muita atenção nisso. Que isso aí é possível, por exemplo, se põe um gadget que você sopra,
no caso da asma, que eu estou citando esse exemplo, e ele vê pela força da pressão expiratória que você provavelmente está entrando num declínio e vai ter uma crise de asma. Então, assim, é muito interessante ver muita avaliação que você tem sobre o aplicativo e sempre não custa nada pesquisar se existe algum similar a respeito. Ver os feedbacks ali embaixo. Eu acho que quanto Exato. mais grave a questão, também vale a pena conversar com um médico, né, André? Buscar essas alternativas. E os aplicativos, acho que eles podem ajudar e eles dão insights muito bacanas, né? Porque acho que tem muito disso, né? De você ver, né, ali um parâmetro da sua saúde, por exemplo, aqueles aplicativos que medem os seus passos. Eles não podem dar eles não dão o número exato, mas eles mostram ali o seu nível de atividade física e podem ser o gatilho para uma transformação, né, no seu estilo de vida. De você andar mais, de você comer melhor, cuidar mais da saúde. Exato. E parece que esse tipo de aplicativo ficou um pouco mais confiável, né? Esse ficou mais confiável, né? Até eu trago uns dados mais confiáveis para você, que esse especificamente do passo, que é onde esses chips, né? Que não sei se vocês sabem, tem um chip específico que faz isso dentro dos devices. Eles são mais específicos. Por exemplo, passo, eu acho que o erro, acho que 1.000 passos é 1,2, assim, é 20%. Assim, 20%, sei lá, se você fosse fazer alguma atitude, ter uma atitude mais radical, como dar dinheiro por isso, aí seria complicado. Mas como como eu já disse, comportamental, eu acho que vale muito a pena olhar. Vale muito a pena olhar. 1.000 passos vai aparecer 1.020 ou 980 ali, né? Agora, uma coisa que eu pensei agora falando com vocês, que é importante para as pessoas, né? As pessoas geralmente pensam, pode ser que as pessoas pensem assim, tá na Apple Store, ou tá na Android, no Google Play, então deve ter uma validação para isso, né? Eu acho que esse é um alerta importante para deixar, que não tem. Quando que os aplicativos, eles precisam ser validados? Assim, as pessoas podem pensar, quando que um aplicativo médico precisa ser validado? Isso é uma pergunta que não sei se todo mundo tem esclarecimento, mas é assim, quando ele implica numa decisão terapêutica ou numa decisão diagnóstica, eles devem ser homologados nos Estados Unidos é um órgão, aqui no Brasil é a Anvisa. Olha. Então, assim, tem pouca coisa livre, ou seja, que teve autorização da Anvisa. Mas para a gente pensar, é assim, sempre que alguma coisa implica numa decisão de um profissional de saúde, ou numa decisão terapêutica ou diagnóstica, aí a gente deveria ter a avaliação da Anvisa nas classes. Perfeito. Bom, antes de ir para essa área de tratamento, falando ainda um pouco desses mais de bem-estar, de prevenção, a gente tem os de corrida. Eu confesso que eu gosto até bastante do aplicativo da própria Apple, né? Acho que chama Saúde mesmo. E ele vai consolidando vários dados, alguns inclusive que a gente pode fazer na próxima parte aqui da nossa conversa, que tem aspectos de tratamento, não sei se tratamento, mas de exames médicos, enfim, que ele está abrindo isso. Mas ele tem uma coisa bacana, né? De você poder colocar sua alimentação, seu exercício e tudo mais. Aí, André, eu queria ver contigo se você usa algum aplicativo desse, porque para mim é esse aplicativo da saúde que eu uso mesmo, eu fico bastante feliz, inclusive porque ele dá opções de outros aplicativos, né? Ali dentro. Mas você usa algum, André? De saúde? Vocês falaram do sono, né? Eu usava até um mês atrás não para dormir, mas para acordar. Porque eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para acordar no horário. Eu baixei um aplicativo que chama Shake It, que você coloca um horário e para você acordar você tem que chacoalhar o celular para você despertar. E aí no primeiro mês funcionou muito bem, comecei a acordar no horário, só que aí eu naturalmente desenvolvi um mecanismo para chacoalhar o celular enquanto eu dormia. Então, não me serve mais de nada, eu voltei pro meu despertador normal. Muito interessante você falou, eu costumo nas apresentações falar desse comportamento da gente, né? A gente é incongruente no comportamento. Se a gente coloca para despertar, teoricamente a gente quer despertar, né? Sim. Mas aí naquela hora a gente não quer, teoricamente. A Amazon vendia um despertadorzinho que a hora que ele toca, não sei se vocês viram, você bate assim nele, ele sai correndo ele cai no chão e sai correndo pelo quarto, para você não conseguir pegá-lo, assim, olha o absurdo que a gente tem que chegar. E é isso, né? Eu acho que o aplicativo tem que mudar o nosso comportamento de uma certa maneira e a gente tem que ser persistente nisso. Então, eu acho que também vai muito desse apelo do aplicativo, né? Que eles falam de gamificação, né? De fazer um jogo, pra gente continuar engajado de alguma maneira naquilo, né? Exato. Você usa algum, doutor Marcelo? Olha, o que eu uso mesmo é como você falou, saúde, né? Então, assim, como ele é nativo, né? É um negócio tão fácil, tá ali. Eu tenho Android também, tenho iOS, que eu gosto de ter os dois. Ele tá ali. Então, ele está medindo as coisas. E a última notícia foi, assim, como arrebatadora, né? Quando a Apple começou a fazer, a Apple especificamente, com esse aplicativo que chama Saúde, ele começou a se conectar nos prontuários eletrônicos de grandes hospitais americanos e trazer os dados ali para dentro. E aí, na semana passada, saiu a notícia que agora está aberto para todas as clínicas,
todas os provedores que pegam os dados, né, de exame, jogar para dentro, isso daí foi uma revolução na minha visão, porque assim, eu vivi um tempo em que toda startup, a gente costuma brincar que toda startup de saúde queria ser um prontuário eletrônico do paciente. Então, já 10, 20, até hoje tem isso. Então, assim, todas essas agora estão... Coitado. Em maus lençóis. Então eu uso muito esse aplicativo e os de bem-estar também uso bastante. Perfeito. Então acho que o recado aqui, gente, da primeira parte é: os aplicativos, esses de bem-estar, de alimentação e tudo mais, eles melhoraram, eles são um pouco mais confiáveis, mas é importante olhar o caso a caso, e principalmente quando a coisa envolve questões mais graves, talvez, mais perigosas, é muito importante buscar esse aval, eventualmente conversar com um profissional de saúde para ter um pouco noção. Não parar de olhar as avaliações e de sempre tomar aqueles cuidados de sempre, né? Se o aplicativo promete grandes milagres, se ele promete que uma dieta específica vai fazer isso, não importa a tecnologia, tomem cuidado. E agora chega o momento da gente falar da segunda parte da nossa conversa, que é o celular como parte do tratamento de doenças. Bom, gente, pode parecer estranho usar celular ou mesmo aplicativo como parte ativa, né? Como parte central do tratamento de doenças. Então, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que nem é tão novo, mas que chamou muita atenção na época. Durante um congresso de oncologia nos Estados Unidos, teve uma pesquisa, isso foi em 2016, uma pesquisa mostrou que era um aplicativo francês para controle dos sintomas de pacientes com câncer de pulmão, acreditem vocês ou não, prolongou a vida dos pacientes. Um ano depois do começo do uso dessa tecnologia, 75% do grupo que utilizou de fato o aplicativo, chamava Move Care, permaneceu vivo. Em comparação com quem não usou nesse trabalho, foram 49%. Então veja aí a diferença de um aplicativo que basicamente vinha de tempos em tempos para o paciente e perguntava sobre os sintomas dele. Ele reportava alguns sintomas e, se o sintoma soasse suspeito, o próprio aplicativo emitia um alerta para o departamento de saúde, para as instituições de saúde, que aí entravam num contato mais direto com o paciente. Isso possibilitou pegar efeitos colaterais de remédios mais brevemente, eventuais avanços da doença. Então tá aí um modelo que, de novo, né, não tem uma grande tecnologia por trás, porque consiste basicamente em reportar os sintomas, mas que usa muito dos nossos devices para a gente ganhar saúde ou para preservar a saúde. Então, Marcelo, essa tendência, ela tem chegado com mais força até do que os aplicativos de bem-estar que estavam já há mais um tempo aí? Sim, com bastante força, né? Como você disse, aí a gente discutiu na primeira parte, né? Uma parte da força desses aplicativos é o engajamento do indivíduo com o seu próprio tratamento, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que é muito importante, que teve essa revolução com relação a esses aplicativos e esses ensaios mostrando que eles trazem benefícios, é justamente esse desenho feito por profissionais experts da saúde sobre aonde faz essa diferença do aplicativo. Você falou do caso do câncer. Nós temos um exemplo super legal, que é um aplicativo que nós criamos lá na Eritz, chama WeCancer, que justamente é na mesma linha. Que as pessoas costumam ter muito que fazem tratamento de câncer, e aí já não é só pulmão, é assim, generalizado. As pessoas têm muito efeito colateral da quimioterapia. Tá. E aí a maior taxa de você não aderir, o maior motivo de você não aderir à quimioterapia é porque os efeitos colaterais são drásticos, né? Então, com esse aplicativo, a gente consegue monitorizar, remoto, porque é onde que interessa mais, quando a pessoa está em casa, todos esses efeitos. E esse desenho que eu falei é importante porque o expertise da saúde, o que acrescenta o poder do aplicativo é saber quais são aqueles que vão fazer o cara abandonar, que a gente já sabe, e quais são aqueles que são graves e permitem você puxar o cara de novo para o tratamento, e é aí que você tem um desfecho, que a gente chama, né, um outcome positivo como esse que você citou. Né? Então, assim, é todo um desenho cuidadoso de quem entende exatamente o que está falando. E aí começaram a surgir esses aplicativos. Legal. Nesse sentido. E acho que o diferente aqui é que ele não é aquela coisa que você vai e baixa por conta própria. Imagino que aí tem outro tipo de entrada nesse aplicativo. É um outro tipo de entrada. Então, assim, a gente costuma chamar isso daí uma classe de aplicativo, que a gente chama de aplicativos de desfecho. É um termo médico, mas é de resultados, vamos dizer assim. Que a gente diz. Então, assim, para cada tipo de câncer, para cada tipo de evento clínico onde o paciente está com a gente numa consulta no hospital, a gente cadastra essa pessoa dentro de um protocolo que vai se comunicar de maneira digital com ele
digital até o possível e sempre trazer ele para uma curva dos bons resultados. Então ele vai trazendo, assim, a pessoa foge por algum motivo, não toma o remédio ou está referindo um sintoma, eu já imediatamente dou uma mensagem, como você falou, como o André falou da gamificação, jogo ele para dentro da curva de onde ele deveria estar se comportando como um bom resultado, e se a parte digital não der certo, que acho que esse é o poder, né? A gente fala que é aplicativo, mas é todo um sistema. Se a parte digital não der certo, eu tenho lá uma concierge, eu tenho uma enfermeira, eu tenho um médico por trás que vai falar, não, vamos resgatar esse indivíduo. Então, por trás de um simples aplicativo, você tem toda uma equipe de expertise médico. Legal. Acho que é aquela coisa, né, André? Não é só o aplicativo que importa, né? Todo esse apoio que vem por trás. Né? Tem tudo por trás, né? Eu acho que um outro exemplo também nessa área é um sensor para, né, acompanhar o diabetes, né, que é colocado no braço, e antigamente, há uns 2 anos atrás, tinha um aparelhinho, né, e hoje essa tecnologia tá nos celulares, né, a pessoa pode aproximar o celular ali do sensor no braço e ver o resultado da curva glicêmica dela na tela do celular. Essa é incrível, né? O diabetes assim, é uma doença tão assim prevalente que a gente fala, e tanto esforço, tanta tecnologia tem desenvolvido assim, também tem bastante startup que faz isso, e o que você falou é isso mesmo, né? Então hoje, rapidamente, como todo device é conectado, então eu consigo, quando eu tenho qualquer, como você disse, né, o sensorzinho para o diabetes, imagina se for um termômetro conectado no celular, imagina se fosse o aparelho Então com isso eu formo uma rede de Big Data, em que, inclusive, esse é o caso do diabetes, consigo ver aonde mais está tendo descompensação, por exemplo, diabética numa região, aonde está sendo um surto de infecção, isso é uma coisa bem interessante, né? Pela temperatura que sobe, né? Então, provavelmente naquela região daquela escola está tendo um surto de infecção de alguma coisa. Gente... E aí, tudo isso daí é um empoderamento que a gente fala, que não é um app só, né? É um device conectado, como o André falou, para o caso do diabetes. Pois é, no caso desse aplicativo do diabetes, eles medem a glicemia. Então tem toda uma tecnologia forte, né? Por meio de um dispositivinho que você coloca no braço ali, ele mede. Então tem toda essa tecnologia. E o curioso, né, André, é que com esse aplicativo, que é o Freestyle Libre, eles viram que o paciente, ele tende a se medir mais, fazer mais medições de glicemia e, portanto, tá controlando melhor o diabetes dele. É mais fácil, né? Não preciso ficar toda hora dando uma picadinha no meu dedo ali e colocar aquilo num outro material para fazer a avaliação. Basta eu passar agora, ainda mais fácil aí, no celular ali no meu braço e pronto, eu tenho essa avaliação. Né? Sim, e essa tecnologia, além disso, quando você pica o dedo, você tá tirando uma foto ali, você tá vendo a glicemia daquele momento. E essas tecnologias conseguem mostrar a curva, né? A progressão daquela glicemia ao longo do tempo. Isso é muito revolucionário, né? Pro tratamento e pro controle do diabetes, e vai acontecer para várias outras doenças, imagino. É tão interessante que quando tem uma outra dimensão que a gente não mede desses aplicativos, que é assim, qual o tempo que a gente passa ou dentro de um hospital ou dentro de uma clínica em relação à vida da gente? É muito pouco. É verdade. É muito pouco. Então, quando você chega no médico, um diabético, ou como a gente falou os pacientes com doenças crônicas, a gente tem um relatório para mostrar para o médico. Como você disse, a gente tem um timestamp, né? Uma curva, né? Para você mostrar. Então, aquele médico que vai recebê-lo de volta, ele tem uma visão global do indivíduo, né? Então, essa tecnologia, aí a tecnologia está fazendo diferença. Legal. Os aplicativos estão fazendo diferença. Imagino que tem essa coisa, né? Hoje em dia a gente está falando de consultas que muitas vezes sofrem com o problema do tempo, né? Então, você poder agregar informação para o médico já tem essas informações em mão, ele além disso economiza tempo para discutir o que realmente é importante. Acho que a gente ganha muito quando a gente usa bem. Agora, de novo, Marcelo, quando que isso vira um problema, né? Tem como uma pessoa burlar algum desses sistemas e acabar pegando um aplicativo sem necessitar dele, mesmo esses tratamentos médicos, isso pode trazer problemas? Então, quando você fala desses aplicativos que vão medindo os sinais humanos, né, a gente sempre tem o problema do ruído, né? Tá. Então, assim, na verdade, eu não diria que é o problema do aplicativo, é o problema do dado imputado no aplicativo, se ele é verídico ou não. Então, por exemplo, se você fala que, eu tomei o remédio, né? Se o aplicativo, ele te desperta para tomar o remédio, aí você vai lá e fala que tomou, mas não tomou. Então, assim, esse problema, assim, vou medir a pressão. Então, tem muito aplicativo para você medir a pressão. Não ele mede, mas você coloca lá, tira foto do equipamento, ele tira o valor e tal. Não, medi errado, não sei o quê. Qual é o consenso sobre isso, né? Esse tipo de dado é uma coisa bem interessante, que é uma ideia nova. O tipo de dado chama Patient Generated Health Data, que é, assim, o dado gerado por paciente. O que é esse dado gerado por paciente? É aquele dado que não teve um profissional de saúde e foi lá e assinou. Tá. Ele era considerado um dado não trust,
né? Então, assim, por que eu vou confiar nesse dado que vem dos aplicativos, né? Pode ter tanta variedade. E hoje o consenso é completamente oposto. Esse dado é tão abundante e ele diz tanto dos problemas das pessoas que ele é muito mais trust do que o dado que ele coleta dentro do quê? Porque ele diz muito mais a respeito da pessoa. Então, se o cara mede errado, se o cara não toma... Então, isso é a pessoa, e não o ambiente fictício de uma consulta médica ou de uma internação. Então, assim, hoje, não é problema do aplicativo, é problema de como as pessoas usam. Mas isso deixou de ser um problema para ser uma solução. É uma então, informação, assim, né? Você está medindo errado, vamos medir direito. Então. Você está com algum problema aí que pode ser cognitivo ou de depressão, né? Legal. Então, é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Eu vou te falar que para esse tipo de coisa de tratamento, eu não tenho nenhuma doença crônica, mas assim, muitas vezes precisei tomar remédios por algum tempo. Já tive algumas crises de alergia, uma recentemente por causa de um temeroso camarão que eu comi aí. E aí fiquei tomando remédios. E aí eu sou meio esquecido, coloquei nada como pegar o aplicativo de lembretes mesmo ali e fiquei colocando. Todo dia eu botava às 8 horas. Me ajudou. Vocês usam também esse tipo de aplicativo, Marcelo? A gente usa. A gente estava falando de uma outra empresa, acho que é a Cuco, que tem um sistema de lembrete de medicação. Nós desenhamos um desse lá no Einstein, para o nosso aplicativo, que é o Hub Digital de Comunicação, que chama Meu Einstein, que é o que agrega uma série de coisas, resultado de exames, prontuário de paciente, tudo, e os lembretes de medicação. Eles são úteis, eu acho que essa é uma das coisas mais, assim, que os pacientes mais gostam, é esse negócio do lembrete de medicação. Eles só podem ser simples ou mais avançados, tem um que até você tira foto, não sei se vocês viram. Você tira foto, porque assim, tem pessoas que tomam um monte de remédio, né? Então, e os remédios, eles têm uma característica de tentarem ser diferente um do outro. Então, assim, tentam todas as combinações. Para você lembrar também, eu acho que esse é um tipo de aplicativo que auxilia muito o engajamento do tratamento, realmente. Então, você tocou num ponto que eu acho bacana, que é essa coisa de usar aplicativos que nós temos já instalados, ou, enfim, que teoricamente serviriam para outro propósito, mas, né, voltar eles para a saúde. Você falou, por exemplo, do lembrete, tem a questão da agenda, todo mundo hoje tem uma agenda no Google ou no próprio celular, ou mesmo... Eu estava vendo um grupo de pesquisa que eles estão falando de epidemiologia de redes sociais. Que eles analisam, por exemplo, Twitter e Facebook para ver se está rolando alguma doença em alguma região, ou se as pessoas estão falando mais de gripe no bairro tal do que no bairro X, no bairro Y do que no bairro X. Então, né, a gente usar o que já tem também a favor da nossa saúde. Legal. Tem bastante disso, agora passando por um outro tipo de aplicativo que a gente costuma dizer assim, que esses primeiros, como eu falei, eram simples, aí começaram esses agora, que tem serviço por trás, que a gente falou de nutrição, etc. E agora está chegando a inteligência artificial. Então aí nós estamos entrando numa outra categoria de serviço, que são aquelas que fazem uso de algoritmos de inteligência artificial. Então o que você falou, por exemplo, de análise sentimental de fala. Então, existem aplicativos que você deixa ele olhar suas timelines e ali ele tenta perceber um padrão dizendo que você não está indo bem. Tipo assim, esse cara tem um comportamento, tá ficando deprimido, isso aí, vamos prestar atenção, etc. São as análises sentimentais em cima de processamento de linguagem natural também. Perfeito. Que eu acho que tem uma relação aí com... Tem toda a questão de privacidade do dado, né? Que a gente pode entrar, é um capítulo à parte, mas... Traz um lado positivo também. Traz o lado positivo também. E aí o que tanto o André como eu, como o Dr. Marcelo falaram agora, a gente não necessariamente precisa criar novos aplicativos para isso. A gente tem aplicativos que são muito consolidados hoje em dia, aplicativos sociais, WhatsApp, Facebook, em que a gente pode se valer desses aplicativos justamente para trabalhar a saúde. Essa é acho que isso dá o gancho para nossa terceira parte da nossa conversa, que foi criada pelo Dr. Marcelo numa conversa breve que a gente teve, que eu vou brincar de a era pós-aplicativos de saúde. Pois é, a expressão ela é provocativa, mas ela tem bastante sentido por uma conversa que eu tive com o Dr. Marcelo. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas que, segundo o que ele falou, o usuário tende a baixar hoje em dia, em média, um aplicativo só a cada 3 meses, até desinstala mais, né, aplicativos, ou seja, a gente não o comportamento em média do usuário não é mais aquele que baixa todos os aplicativos do mundo e tudo mais, é mais daquele que usa os mesmos aplicativos de confiança para justamente, e por bastante tempo, né? E, bom, o que isso implica na saúde? A gente de fato está nesse momento? Bom,
é exatamente esse momento. É frustrante para quem desenvolve aplicativos para a saúde, porque assim, a gente costuma dizer que uma coisa é você ter um aplicativo que trabalha muito com a felicidade, né? Que é uma compra, você é uma rede social, são coisas tão positivas, né? E geralmente saúde você quer, no mínimo, estar bem de saúde, né? Então a gente faz esses aplicativos, cansamos de fazer aplicativos, aí você faz, nossa, mas é tão legal a ideia, e ninguém quer usar, ninguém abaixa. No começo a gente achou que era um problema nosso, né? Estamos desenvolvendo, né, coisas erradas. Mas a gente viu que, na verdade, é um comportamento global, que, como você disse, as pessoas tendem a baixar um aplicativo novo a cada 3 meses e desinstalam muito mais. Então, assim, como ser relevante do ponto de vista de saúde, num comportamento assim, tão, vamos dizer assim, efêmero e focado do usuário, né? Então, assim, e essa era que a gente chama de era pós-aplicativo é realmente um fato no sentido que o device está lá, mas talvez o melhor canal para você se comunicar com o paciente e oferecer serviço não seja o aplicativo, seja os próprios canais que ele usa, né? Então, assim, por exemplo, mensageria. Então, com o crescimento da inteligência artificial sobre processamento de linguagem, o que a gente tem hoje que é realmente revolucionário são os bots. Então, os chatbots, que aí ele conversa com o indivíduo dentro do canal que ele já usa, que é o WhatsApp. Chatbot é um robozinho é automatização de linguagem natural. Então, você manda, por exemplo, então eu vou citar um exemplo de um uso bem para a saúde mesmo. O cara tem enxaqueca. E uma das coisas mais importantes da enxaqueca é saber exatamente qual o comportamento de dor quando ele está fora do consultório. Se ele teve, qual remédio ele tomou, etc. Então, assim, vai baixar um aplicativo de enxaqueca do Dr. Fulano. O cara não vai baixar. Mesmo, vai baixar assim, e vai durar pouco. Então, se ele tem um canal dentro, por exemplo, do WhatsApp ou do Messenger. O WhatsApp é um pouco mais complicado, mas tem também. Em que tem o telefone lá do médico e por trás do médico tem um bot, que é esse robozinho, chatbot. Então, ele fala, oi, doutor Marcelo. Aí o bot já responde, oi, tudo bem? Você teve alguma dor? Aí ele fala, tive sim. Aí o bot já fala, qual o grau você dá para essa dor? De 1 a 10. Aí fala, foi 7. Tomou algum remédio? Tomei. Qual remédio? Tal. Me avise quando passar a dor. Pá. E por trás, o bot é muito simples fazer um bot que faz isso. E por trás ele vai pegando todos esses dados e montando o prontuário do paciente. Então, assim, ele não precisou baixar nenhum aplicativo, ele não precisou fazer cadastro, né? Que é onde a gente perde as pessoas no cadastro do aplicativo. Isso aí né? Não precisou fazer cadastro e as coisas deram certo. E o bot também, ele já manda, se precisar fazer algum serviço, ele já manda um link ali, né? Então, manda um link, clica, abre. Se é uma coisa mais complicada, você clica, abre, desenha um negocinho onde doeu, fecha e tá tudo ali. Então a gente fala que aplicativo foi muito bom, mas por alguma forma deu uma estafa aí nas pessoas de desenvolvimento, né? Então com relação a isso, é uma era que a gente pode dizer que está se adaptando ao mundo mais pós-aplicativo. É dentro do ambiente que a pessoa já usa, né? Você não precisa criar um novo ambiente. Né? As pessoas compram dentro do Instagram, eu pelo menos, né? Instagram é o melhor lugar, né? E aí você vai lá, a mesma experiência, você abre, compra. É muito difícil você fazer a pessoa usar o que ela não usa, né? Então, saúde já não é muito fácil. O cara quer ficar, eu costumo dizer que só baixa quando dói a barriga, tá dor de barriga. Parou a dor de barriga também desinstala na hora. Então, assim, tem que deixar dentro de um canal. O WhatsApp é um bom canal. Perfeito. E acho que nós estamos à beira aí de uma revolução que já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil, que são essas caixas de som inteligentes, né? A gente tem a Alexa da Amazon, a Google Assistant, várias outras surgindo aí. E a própria Alexa, a Amazon fez um acordo com o SUS do Reino Unido, em que ela conversa com a pessoa e já faz uma mini consulta em casos simples, como por exemplo a enxaqueca, que o Dr. Marcelo falou. E eles já estão também colocando na Alexa uma coisa de detectar precocemente, por exemplo, um infarto. A pessoa começa a ficar muito ofegante e tal, e uma tecnologia que foi desenvolvida na Universidade de Washington já consegue detectar com 97% ali de confiança nos testes iniciais o infarto e ligar pro serviço de emergência. Então essas caixas aí é bom a gente ficar de olho que estão chegando com tudo no Brasil. Especificamente, muito bem lembrado, né? Porque a Alexa tem até, acho que é Alexa Guard, alguma coisa assim. Interessante, porque você sai de casa, isso nos Estados Unidos, eu tenho Alexa. Aí você fala para ela, tô saindo de casa. Aí ela
começa a identificar padrões que remetam a algum arrombamento, a roubos, né? Então a gente imagina que em pouco tempo, e com esses, acho que a Amazon investiu 20 milhões agora em nacionalizar, inclusive essa parte de linguagem. Por exemplo, ela pode estar num quarto de hospital, né? Então, assim, quando ela percebe uma agitação, alguma coisa está acontecendo. Bom, doutor Marcelo, para terminar essa parte só, a gente fala muito tá falando muito desses benefícios, mas tem também estudos falando muito de, principalmente, aplicativos sociais, né? Quando eles podem trazer malefícios. Só para a gente não deixar isso por trás também, né? De fato, o celular, ele pode também ser um complicador da nossa saúde mental, talvez? Imagina, né? Porque, com certeza, né? Haja vista essa nova atualização, acho que todos devem ter, que regula o tempo de uso, né? Então, assim, alguma coisa está por trás disso, né? Então, eu imagino que uma empresa grande como essa também está pensando assim, olha, daqui um tempo eu vou ter problemas, né? Então, eu já vou pegar meus dados aqui e dizer assim, olha, eu estou fazendo coisa, eu já estou fazendo uma promoção de tentar reduzir os efeitos deletérios, né? A maioria dos efeitos deletérios são relacionados não só a aplicativos, né? Ao uso da tela... como que é a tela egoísta, que a gente chama, né? Porque quando a tela é compartilhada é uma coisa, né? Então, o comportamento da pessoa. Agora, quando a pessoa tem essa telinha só para ela, gera uma série de comportamentos que são totalmente distintos, né? Então, assim, são diversas coisas que a gente pode dizer sobre os malefícios dessa tecnologia, mas a maioria deles está relacionada justamente ao uso excessivo do mobile, né? Inclusive tem pesquisas dizendo que a gente adaptou até o córtex visual para ficar mais focado na área da retina, tem toda a modificação por causa dos polegares. Então, assim, nós estamos nos adaptando de alguma forma a esse convívio com esse aparelhinho, até que mude o aparelhinho e seja outra coisa. Perfeito, André? Cumprido, né? Cumprida a missão. Eu acho que então o que o Dr. Marcelo falou, que muito provavelmente a gente vai ter que fazer um próximo programa sobre isso, e daqui a alguns meses ou anos mais um, e depois mais um, porque essa coisa tá mudando muito rapidamente. Bom, para fechar, eu só quero, assim, se é para dar uma dica de aplicativo, o que eu fico é o aplicativo da Nike. Eu acho muito interessante para quem tá querendo começar a fazer exercício e tal. Ele é bem bacana, ele é bem funcional, ele tá bem maduro, assim, e ele traz exercícios práticos. Você pode ali regular seu preparo, e claro, a gente pede para não mentir nessa hora, e acima de tudo também ter um acompanhamento minimamente para justamente não provocar certas lesões e tal. Mas o fato é que ele motiva muito, traz exercícios bacanas, você pode fazer inclusive em casa. André, de novo, vou repetir, tem algum aplicativo a mais aí que você recomenda? Eu acho que é bom ficar sempre atento aos aplicativos de passo, né? Ver quantos passos a gente dá por dia, porque isso diz muito sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida e como que a gente pode melhorar. Então, muitos celulares já vêm com esses aplicativos baixados. Se o seu não tem, baixe um, né? E tente aumentar ali o número de passos que você dá ao longo do dia. Marcelo, qual que é o seu aplicativo do coração quando você pensa em saúde? Olha, eu gosto muito desses relacionados ao bem-estar, né? O Calm seria a minha indicação, né? Para meditação, para mindfulness, eu acho que é muito interessante. E o conselho que eu acho que deixo é para as pessoas usarem os gadgets também, né? Entrarem nessa geração, porque é muito interessante a forma como eles medem o que nós estamos fazendo. Vai na esteira, ele sabe que você está na esteira. Está na esteira, e ele acerta a velocidade melhor que a esteira. Então, assim, eu acho que uma dica é a gente também pensar não só nos aplicativos, mas nos gadgets que estão surgindo. Legal, gente. Então, este foi o nosso programa, nosso episódio sobre aplicativos de saúde. Esse é um programa que teve muitas mãos envolvidas. Então, além do Dr. Marcelo, do André, de mim aqui, a gente teve também a produção da Maria Tereza Santos. Na mesa de som tá o Rafael Bertazzi, que cuida de toda a parte técnica aqui. E tem também toda essa realização do Estúdio Abril. Então, quero agradecer muito pela participação de vocês. Não deixem de mandar seus feedbacks, seus retornos em todas as nossas redes sociais. Tem aplicativo para isso. Pode ir lá no Instagram, no Facebook, ou pode mandar um bom e velho e-mail já virou velho, acredita se quiser, para saude.abril@atleitor.com.br. Então é isso, gente, um abraço, até semana que vem, tchau, tchau.